Deixa eu quieto. Nem a entrevista Sou coletiva, a entrevista do nosso vice-presidente do Internacional, que tem até... Sim. Nosso. Emílio Papaléu. Que tem um bom aproveitamento. Depois que ele entrou, tem um bom aproveitamento. Vocês não vão conseguir me desestabilizar. Já está desestabilizado. Eu sou um cara... O Marcos Herman, no caso, é o vice deles. É o deles. Não, é nosso deles. também. É nosso também. Aliás, eu fiz questão ontem de não, é nosso porque é do Tottenham. Ele também é Tottenham. Eu fiz questão de mandar. Ele também é Tottenham. O show que deu o Marcos Herman ontem merece todo o nosso... Não. Cara, um espanhol, assim, com Sotaque colombiano. sabe? Não. O que te parece o partido de hoje? Vamos lá. Não, ele até melhorou, vocês falaram ontem na rádio, né? Ele conseguiu, Marcos Herman, além de dublar, ele conseguiu melhorar as perguntas, a qualidade das perguntas. Foi bem. Marcos Herman, um abraço. Eu sou repórter e, óbvio, às vezes até eu encontro esse erro, e às vezes eu ouço e digo, que pergunta idiota que eu fiz, por que eu não fui? Sabe, tipo, o cara pega assim, olha só, eu tô vendo aqui na tua partida, tu foi bem lá e tu não sei o que, tal. Quando é só perguntar, o que tu achou do teu jogo? Sabe, o repórter fica, tu errou 10 passes, acertou 20, não sei o que. Pergunta, o que tu achou do teu jogo? Mas vamos lá. Depois dessa aula de JB? Exatamente. Mas tu não vai defender aqui que não precisa de faculdade de jornalismo para ser jornalista esportivo, né? Tu não vai defender isso, né? Jamais. Não. Que embora muita gente acredite que eu não me formei, eu formei, paguei tudo lá. Tem jornalista que acha que, tem gente que acha que o jornalista não precisa ter fonte, essas coisas assim, né? Não. Vamos lá. Chega aqui, ó, reto. O grande problema é que o Inter tá no momento desacursoado. O Grêmio tá jogando contra o Flamengo, embora, óbvio que o Flamengo é favorito, que tem gente que com medo de... O Inter tá num marasmo, Meneghetti. Quando o vice-presidente... falou desacursoado. Tá, mas tá, né? Mas qual é a graça do Inter na semana? O Internacional vem de 3 resultados positivos, o Internacional empilhou gols no time do Flamenguinho aí, do Renato, o Internacional ganhou do Fluminense, o Internacional empatou com o Santos, tá brigando pro G6 e tá desacursoado. O Internacional conseguiu se livrar do cara chamado Thiago Galhardo. Tá, mas o que tem hoje? Não tem nada. O que vai ter amanhã? Não tem nada. O que tem sexta? Não tem nada. Só tem domingo um jogo. Gente, por favor. Então o Inter sabe, né? é um saco. O Inter hoje é um saco. Tu tem domingo e o jogo é contra o Atlético Goianiense. É um jogo xoxo. Aí é culpa do Inter que a CBF marcou o jogo com o Atlético. Ô CBF, quando o Inter for jogar com o Atlético, não marca o jogo, né? Esse aqui não vai ter. Esse aqui o JB não gosta, não marca. O Atlético Goianiense está na Série A. O problema, César, é que a culpa do Inter não é o da Série A, do Atlético e tal. A culpa do Inter é ter caído da Copa do Brasil e da Libertadores, que eu não vou mais botar. É que aí esse aqui é o ponto. Já sabe disso, né? Esse aqui é o ponto. Não tem o que falar hoje. Eu acho que tu tá projetando, e é natural isso, o Inter acabou diminuindo a sua temporada em razão das eliminações precoces. É isso. Mas o momento do Inter não é ruim, né? O Inter vem claro de 7 em 9. Não, o Inter tá desacursoado. Ganhou do Flamengo de 4, ganhou do Fluminense de 4, empatou com o Santos, fora de casa. Eu acho que é natural a gente projetar o fracasso do Inter na temporada, e acho que, você sabe a minha opinião, foi muito mal contra o Vitória, foi muito mal contra o Olímpia. São 2 eliminações muito ruins. Mas o momento a gente não pode. O Inter tem 7 em 9. E eu quero destacar um ponto da entrevista que o Papaléu concedeu ontem ao Vaguinha, o Taigor, estava lá o Boas também. O Dávila acho que não participou, ficou em silêncio, né? Ficou quietinho. Mas eu quero dizer o seguinte, tem um ponto que eu gostei da entrevista. Vocês perguntaram para ele sobre a questão do esquema, aquilo que a gente debateu foi até a pergunta do Taigor, o esquema, se é propositivo, se é reativo, e ele falou. Claro que ele tem todo o discurso pronto em algumas respostas, né? Tá blindando o grupo de jogadores, isso está escancarado. Mas o vice de futebol, o sujeito que ocupa o cargo de vice-presidente de futebol do Inter e do Grêmio, ele não pode se abster, se negar de falar de futebol. E ele falou, ele respondeu nas teses dele, podemos concordar ou discordar, mas eu acho que isso é interessante, um vice de futebol fale de futebol. Já teve vice que depois do jogo foi para a entrevista e disse assim, futebol quem fala é o técnico, eu não vou falar, o teu cargo é vice de futebol. Tu tá lá para avaliar e dar satisfação para o torcedor colorado, dizendo, torcedor, estamos jogando bem, torcedor, não estamos no caminho, torcedor, vamos achar solução, torcedor, precisamos de reforço. Essa é a função, é comunicar. A nossa missão é avaliar e também fazer a interface para chegar na torcida do Inter, porque o grande lance, não vou ensinar ninguém aqui de novo, mas assim, tem 8 milhões de pessoas do outro lado querendo explicações. E hoje o Inter tem só 75 mil sócios em dia. Baixou por conta da pandemia, por conta de tudo. Aliás, é um problema que tem que ser revisto aí. Baixou muito o número de sócios do Internacional. Mas esse cara que paga e ajuda, ele merece todo o respeito. Fala, Vaguinha. Não, eu só no ponto que a gente reproduziu da entrevista ali, é que o dinheiro do Galhardo não vai ser colocado para contratações, até porque o que o Inter vai receber agora do Galhardo são 500 mil? 3 milhões de reais. 3 mil euros.
500 mil euros, 3 milhões de reais. Até nem daria. O que daria é o espaço na folha, né? Mas Para sim, né? 400 conto por mês. Contratar um jogador que venha de graça. É difícil. Acha alguém, cara. É difícil. Agora, assim, o Inter precisa contratar. O Inter vai precisar contratar. Não sei se um 9, não sei se um 7, não sei se um camisa 10, mas o Inter precisa se reforçar. E eu estou entendendo qual é a leitura que eu estou fazendo, que eu acho que os dirigentes fizeram. Ganhamos do Flamengo, ganhamos do Fluminense, fizemos um bom enfrentamento contra o Santos. Esse grupo está suficiente. E pode ser que não seja isso. E eu concordo contigo. Eu acho que o Internacional, que os resultados recentes podem estar ludibriando um pouco esta avaliação. Fala, Baldasso. Eu acho que o grupo do Internacional perdeu muita qualidade quando perdeu o Praxedes e o Nonato. Perdeu as duas principais peças de reposição do meio-campo e eu sempre defendi a qualidade do grupo do Inter, que eu continuo achando que é bom. Mas essas duas saídas do Internacional, elas foram preponderantes. Tanto que, para o jogo do final de semana contra o Atlético Goianiense, não joga o Lindoso e tu não tem ninguém para colocar. Tivesse o Nonato e o Praxedes aqui, estava resolvido o problema. E acho também que o Internacional precisa contratar um outro centroavante. O Internacional passou a ter poucos centroavantes à disposição, só que eu não consigo ter esperança de que isso vai acontecer, porque eu não vejo movimentos efetivos do Inter no mercado. Eu insisto e peço, só existe um componente que eu acho na construção do planejamento e principalmente do grupo de jogadores para um campeonato, é que o Inter sem a Copa do Brasil e sem a Libertadores não vai perder tantos jogadores por lesão. Isso. Essa Perfeito. é uma tendência natural. E aí muda um pouco a hora de planejar. Se vamos imaginar, vou trabalhar com 33. Uma coisa é trabalhar com 33, batendo quarta e domingo, jogos que tu precisa ir jogar no Paraguai, tu precisa jogar na Colômbia, tu precisa viajar mais. A outra é tu jogar domingo a domingo. Eu acho que isso pode mexer com o planejamento do Inter. Não, eu faço um pedido encarecido para a direção do Inter, que nesse aspecto tem todo o meu respeito e está fazendo situações, movimentos de mercado que eu acho muito, mas muito interessantes. Por quê? O Internacional liberou ao todo 25 jogadores, contratou 5. Do que tinha à disposição e o que tem 20 jogadores a menos. Esse é um movimento que é extremamente saudável e importante para a vida do Internacional. Das contratações, eu contesto o mercado, ponto. Tá? Acho que era um cara que não precisaria vir na minha avaliação. Paulo Vitor, ótimo negócio. O Palácios está dando errado até o momento, pode dar certo, pode dar errado, mas não tem como, na minha avaliação, achar errado contratar um cara de seleção chilena de 20 anos pelos valores de 2 milhões de dólares, embora, insisto, ele está dando errado. Agora, a direção tem que seguir nesse caminho. E eu tenho convicção que o presidente Alessandro Barcelos, que está acertando nesse quesito até agora, vai seguir. Sabe por quê? Porque o César matou a charada. É um jogo por semana. É um marasmo a semana do Inter. Tem tempo para recuperar. O cara, ele descansa e cansa de novo na mesma semana de tanto tempo que ele tem para descansar. Não tem essa história de, preciso fazer rodízio de jogadores, nada. Então, meu amigo, segura. Tu não vai com 400 mil achar uma solução definitiva. Embora parece muito, não é. Não é. O Inter não tem dinheiro para investir. Segura, joga com o que tem o Campeonato Brasileiro, vai ir para a Libertadores da América e no ano que vem, aí sim, tu mete 2, 3 balas interessante e consegue ganhar alguma coisa, porque esse ano não vai ser campeão de mais nada. Fala, Baldasso. Não, só para que não fique como verdade o que está dizendo o João Batista Filho. Os movimentos que o Internacional fez em compras e vendas neste ano não estão longe, para mim, de serem perfeitos, especialmente nas saídas. O Internacional estabeleceu saídas de jogadores por conta do seu desespero financeiro e fez negócios ruins. A saída do Peglo foi ruim, a saída do Praxedes foi ruim, por valores muito menores do que o potencial do que eles valeriam. Eu só quero deixar isso claro. E nas contratações, o Palácios que foi contratado, ele foi contratado como ponta direita e ele, inclusive, nem é desta função, além de não ter dado certo. E o Paulo Vitor, calma um pouquinho, o Paulo Vitor ainda é um grande ponto de interrogação. O grande movimento do Inter se chama Bruno Mendes, que ninguém esperava nada e está arrebentando. Volta, Olheiro! Mas tem um aspecto aí que o Baldasso colocou, aliás, na outra participação dele, que eu concordo. Eu lamento a saída do Praxedes. O Praxedes hoje no time do Internacional e não precisaria a lesão do Lindoso. Imagine uma primeira linha do meio campo do Inter com Dourado e Praxedes. Ele poderia jogar ali. Essa seria uma posição ideal para ele. Só para não transitar o Praxedes seria titular do Inter. No esquema atual do Aguirre, eu não tenho nenhuma dúvida.
Tá, mas No esquema do Brasil. Mas o O Praxedes é titular e dono de um time que está na 5ª colocação do brasileiro. mas é que Dono do time. Olhar o Tem campeonato, dono do time. Se tu olhar o campeonato, é só tu olhar o campeonato. Ele tá jogando. O Claudinho não interessa mais pro Bragantino por causa do Praxedes. Claudinho é um grande jogador do futebol brasileiro, cara. Se as pretensões do Bragantino estão de acordo com as pretensões do Internacional, na tua opinião, ok. Não, na querido, mim, não. não, tu tá Pra sendo mim, não. melhor, O Praxedes está jogando num time do tamanho dele, que é o Bragantino. No Inter, ele não tem bola pra jogar. Wagner Martins, E ficou provado por ele mesmo. Tu é um cara gigantesco. Eu te conheço há 20 anos. E para confirmar a tua grandeza, o mínimo que tu deveria fazer nesse programa é dizer o seguinte: eu errei, o Praxedes é craque. Então, obrigado. Tu errou. Só a maior movimentação, eu sei que ela é óbvia, mas que ninguém cita. A maior contratação do Inter da temporada é o Tyson. Só que o Tyson, é que essa é o Tyson Não, fez, mas é o mérito da Tyson direção. veio sozinho. O Tyson não foi contratado. O Tyson Rodrigo- veio sozinho. Não, Baldasso, aí não, Baldasso, aí não. Aí não. É, eu não porque posso aí ser é- injusto com a direção do Inter. Se eu vou criticar pela contratação deste, o cara. Vão achar que o Tyson pegou um avião, entrou no Beira Rio. Ó, eu quero, meu salário é esse, eu tô à disposição. Não, mas Aí foi não, quase Baldasso. isso, foi quase isso. Não foi não quase foi. isso. Foi Não. perto disso. Aí eu acho que é Não uma vamos injustiça. diminuir. Não, É que nem assim, achar que o Douglas Costa veio por menos, o Douglas Costa veio porque ele veio e Não, os aí dirigentes eu não têm não posso dar o responsabilidade. mérito. Sabe o que é? É que se o Tyson der errado, ele tá dando certo, Quem é que tá? vai ouvir? Mas se ele der errado, aí não é a cobrança no Tyson, aí foi o Inter que buscou, que não investigou, que não avaliou. Desculpa, Meneghete, Não, por eu isso- sou justo no meu Por critério. por isso que tu é o melhor disparado deste programa. Não, Porque não tu é o sou, único. nem diz isso. Tu é o único. Não, porque sabe o que o senhor Fabiano Baldasso vai fazer se o Tyson der errado? Ele vai botar a culpa no presidente do Inter. Não, o Douglas Por Costa... isso, ele o vai Douglas botar a culpa Costa- no presidente o do Douglas Inter. Ele Costa não vai deixou dizer que o Tyson veio Vou de deixar o avião. Baldasso falar